Você nunca mais vai perder para o vício depois de ouvir isso. O segredo que quase ninguém sabe sobre o vício. Existe uma verdade sobre o vício que quase ninguém ouve, e talvez seja a chave para se libertar. É um segredo que não aparece nos manuais de autoajuda nem nos discursos motivacionais. Ele não promete atalhos, mas oferece algo muito mais valioso: compreensão. O tipo de compreensão que, quando entra na sua mente, muda para sempre a forma como você se enxerga. O vício, para a maioria, é visto como um inimigo visível: cigarros, álcool, comida, redes sociais. Mas a raiz é muito mais profunda e silenciosa. Ele é a guerra interna que acontece quando o seu desejo real entra em conflito com o conforto imediato. É um duelo antigo entre coragem e fuga, entre a parte luminosa e a parte sombria que habita em você. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dizia que o vício não é sinal de fraqueza, ele é um sintoma, uma mensagem que vem direto da alma, pedindo para ser ouvida. E como toda mensagem profunda, ela não grita, ela sussurra. É por isso que a maioria não a percebe e continua presa no ciclo. Imagine que existe dentro de você um mensageiro insistente, mas disfarçado. Toda vez que o impulso aparece, ele não está apenas tentando fazer você repetir um hábito. Ele está tentando chamar a sua atenção para algo que você ainda não entendeu sobre si mesmo. Mas se você ignorar, ele vai continuar batendo à sua porta. E aqui está o ponto mais inquietante. Se você estiver disposto a ouvir essa mensagem, o vício deixa de ser um inimigo e começa a se revelar como um guia. Mas para isso, é preciso coragem para atravessar o medo. E é exatamente sobre esse medo que vamos falar agora. O chamado da sombra e o verdadeiro inimigo. O que mantém você preso ao vício não é a fraqueza de caráter nem a falta de disciplina. É um medo. Medo de se encontrar cara a cara com a parte de si mesmo que você mantém escondida no escuro. É mais fácil acender o cigarro, abrir a garrafa ou pegar o celular do que encarar o silêncio da sua própria mente. Pense na cena. Você está sozinho, o mundo está dormindo. Sente aquele chamado sutil, quase irresistível, para fazer algo que promete aliviar a tensão. Você sabe que não vai durar. Sabe que depois vem a queda, a culpa, o nunca mais, que será quebrado outra vez. Ainda assim, cede e se perde um pouco mais de si mesmo. A maioria acredita que o problema é a falta de força de vontade, mas Jung vira essa lógica de cabeça para baixo. Cada impulso é, na verdade, um mensageiro. E se existe um mensageiro, existe uma mensagem. O vício não está apenas pedindo para ser satisfeito. Ele está tentando falar sobre algo que você não quer sentir. A pergunta é simples e, ao mesmo tempo, avassaladora. Se eu estivesse completamente bem comigo mesmo, por que precisaria me anestesiar? Essa reflexão incomoda porque obriga você a olhar para áreas da vida que têm sido ignoradas há anos. E quando você começa a ouvir essas perguntas, um novo cenário se abre. É como acender uma luz fraca num quarto que você sempre manteve fechado. Mas ao abrir essa porta, você também liberta o maior inimigo que habita lá dentro, a sua própria sombra. A linguagem oculta da dor. A sombra, segundo Jung, é tudo o que você escondeu de si mesmo. Medos, traumas, vergonhas, desejos que não ousa admitir. Ela cresce no escuro, alimentada pelo silêncio. E o vício é um de seus disfarces favoritos, porque parece oferecer conforto, enquanto, na verdade, prende você ainda mais. Quantas vezes você já se pegou dizendo, só quero relaxar um pouco, ou só quero parar de pensar? Mas por trás dessas frases existe uma voz mais profunda, quase inaudível, que sussurra. Você não é suficiente, você está sozinho, você nunca vai mudar. Esse é o diálogo que mantém você preso, sem que perceba. O problema é que a maior parte das pessoas passa a vida reorganizando essa máscara, em vez de olhar o que está por baixo dela. Trocam o vício por outro, mudam o formato, mas a raiz permanece.
É como pintar paredes mofadas sem tratar o mofo. Cedo ou tarde, ele volta à superfície. O que ninguém conta é que a transformação real começa justamente quando você ousa fazer o que todos evitam: levantar a máscara e olhar de frente o que está escondido. Sim, isso dói. Mas é uma dor que, ao ser sentida, começa a perder o poder. E é justamente nesse ponto, quando você se aproxima da verdade por trás da sua dor, que as soluções comuns deixam de funcionar, porque aqui a força de vontade sozinha não basta. É preciso outro caminho, e é sobre ele que vamos falar a seguir. Por que a força de vontade não basta? Vivemos em uma cultura que idolatra o autocontrole. Apenas diga não, seja forte, resista. É um mantra repetido em propagandas, palestras e até mesmo no conselho de amigos. Mas se isso funcionasse, você não estaria aqui, buscando entender por que ainda se sente preso. O problema não é força, é estratégia. Imagine tentar manter uma bola de praia submersa na piscina. Quanto mais força você coloca para empurrá-la para baixo, mais pressão acumula, até que, de repente, ela explode para cima com ainda mais força. É assim que a maioria lida com o vício, empurrando, negando, reprimindo. Mas quanto mais se reprime, mais intenso ele retorna. A força de vontade funciona como um músculo. Ela cansa. Em dias bons você pode até resistir, mas basta um momento de estresse, cansaço ou fragilidade emocional para que todo o controle desabe e o velho hábito volte como se nunca tivesse ido embora. Isso não é falha pessoal, é um mecanismo humano. O verdadeiro erro está em pensar que o objetivo é eliminar o impulso. Quando a meta é apagar algo que vem de dentro, você se coloca em guerra com a própria mente. E guerras internas sempre deixam cicatrizes. O que precisa mudar não é apenas o comportamento, mas a forma como você se relaciona com ele. E é aqui que começa a virada de chave. Em vez de gastar energia tentando suprimir, você precisa aprender a entender. E entender é um ato que abre uma porta completamente diferente para a sua liberdade. Uma porta que leva direto para o próximo ponto: o poder da observação. O poder da observação e da curiosidade. A próxima vez que sentir um impulso, não fuja, não lute. Apenas pare por um instante. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que estou realmente procurando agora? Pode ser conforto, distração, conexão ou até amor. Essa pausa é pequena, mas tem um efeito gigantesco. Ela cria um espaço de escolha. Esse espaço é onde a mágica acontece. É onde você deixa de ser controlado pelo impulso e passa a observá-lo como algo separado de quem você é. Você deixa de se confundir com o desejo e começa a tratá-lo como um visitante temporário. E visitantes podem ser recebidos ou convidados a sair. O curioso é que poucos chegam a esse ponto. A maioria está ocupada demais, anestesiada demais ou assustada demais para parar e olhar. Mas se você está aqui, já começou, porque a curiosidade é o primeiro ato de rebeldia contra o poder do vício. É a faísca que inicia todo o processo de transformação. Jung acreditava que cada vício é um convite disfarçado, um chamado para perguntar: o que eu tenho me recusado a sentir? Que parte de mim precisa ser ouvida, curada ou simplesmente acolhida? Ao fazer essas perguntas, você começa a se aproximar da raiz real, não apenas do sintoma. E quando você chega nesse nível de questionamento, começa a perceber que o vício não é apenas um hábito ruim. É um script invisível que se repete, como se algo assumisse o controle. E é sobre esse estado que precisamos falar agora. O estado de posse e o script invisível. Jung chamava de posse o momento em que uma força interna age como se fosse dona de você. É quando você diz: eu não quero fazer isso, mas suas mãos, seus pensamentos e seus hábitos se movem sozinhos. É como se de repente você se tornasse um estranho dentro da sua própria pele.
Pense em quantas vezes você prometeu a si mesmo nunca mais e ainda assim acabou voltando ao mesmo padrão. Não é coincidência, é um script invisível, repetido tantas vezes que se tornou automático. Ele se ativa sem pedir permissão e, quando você percebe, já está no meio dele. O filósofo Epicteto dizia: ninguém é livre sem dominar a si mesmo. Mas o que Jung acrescenta é revelador. Autodomínio não é remar mais forte contra a maré, é aprender a ler as correntes. Porque quando você entende a direção e a força delas, pode navegar sem lutar contra cada onda. Cada vício esconde gatilhos específicos, situações, sentimentos, imagens ou pensamentos que iniciam o ritual. É como um botão secreto que aciona todo o processo, e até você identificar esses botões, continuará preso no ciclo, mesmo sem entender por quê. O próximo passo é aprender a reconhecer esses gatilhos e, mais importante, compreender a verdadeira história que eles estão tentando contar. Porque quando você descobre a narrativa por trás do impulso, passa a ter a chave para mudar tudo. A verdade por trás dos gatilhos. Cada impulso tem uma história. Ele não surge do nada. Existe sempre um gatilho que o ativa, e quase sempre ele é mais emocional do que físico. Pode ser o estresse que vem depois do trabalho, o silêncio incômodo antes que dormir, ou aquela sensação amarga ao ver alguém conquistando algo enquanto você se sente parado no mesmo lugar. O impulso chega como um falso amigo, trazendo uma proposta tentadora. Vamos esquecer isso por um momento. Vamos não sentir. Ele não ordena, ele seduz. É por isso que tantas pessoas caem, não porque são fracas, mas porque acreditam na promessa de alívio imediato. O que está por trás desse chamado raramente é o objeto do vício em si. Não é o cigarro, a bebida, a comida ou o celular. É a emoção que você está tentando evitar. Pode ser a solidão que você não admite, o medo de não ser suficiente ou uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Filosofia e psicologia concordam em um ponto. Precisamos fazer perguntas mesmo que saibamos que as respostas podem doer. Porque só ao encarar a dor de frente é que conseguimos entender o que ela realmente quer nos dizer. O que você evita sentir é justamente o que precisa ser ouvido. E quando você começa a ouvir, a luta deixa de ser cega. Você para de atirar no escuro e começa a mirar no ponto certo. E aí surge a próxima arma contra o vício. Uma arma simples, mas poderosa. Dar nome ao que te controla. A magia de nomear o que te controla. A força de vontade é como um tanque de combustível. Um dia ele está cheio, no outro quase vazio. E quando se esgota, o impulso volta com força total. Por isso, depender apenas de resistência não funciona a longo prazo. É preciso outro método. E Jung tinha um que parecia quase mágico. Ele dizia que o que você consegue nomear, você pode dominar. Nomear o que sente é como puxar algo das sombras para a luz. Se você disser, isso é ansiedade, isso é solidão, e isso é a minha parte ferida pedindo atenção, você transforma o impulso de um monstro invisível em algo que pode ser observado. Pode parecer simples demais, até bobo, mas essa simplicidade esconde um poder profundo. Ao nomear, você cria uma distância entre você e o impulso. Você deixa de ser o desejo e passa a ser quem o observa. E nesse espaço existe escolha. O objetivo não é destruir o impulso, mas integrá-lo. Entender que ele é apenas a voz de uma parte sua que precisa ser acolhida. Não é o inimigo, é um mensageiro ferido. Quando você o ouve, ele começa a perder força. E quando o impulso perde a força, surge um espaço de energia livre dentro de você. Energia que pode ser transformada em algo completamente novo. É aí que entramos no terreno mais poderoso de todos, a alquimia do desejo.
A magia de nomear o que te controla. A força de vontade é como um tanque de combustível. Um dia ele está cheio, no outro, quase vazio. E quando se esgota, o impulso volta com força total. Por isso, depender apenas de resistência não funciona a longo prazo. É preciso outro método. E Jung tinha um que parecia quase mágico. Ele dizia que o que você consegue nomear, você pode dominar. Nomear o que sente é como puxar algo das sombras para a luz. Se você disser, isso é ansiedade, isso é solidão, isso é a minha parte ferida pedindo atenção, você transforma o impulso de um monstro invisível em algo que pode ser observado. Pode parecer simples demais, até bobo, mas essa simplicidade esconde um poder profundo. Ao nomear, você cria uma distância entre você e o impulso. Você deixa de ser o desejo e passa a ser quem o observa. E nesse espaço, existe escolha. O objetivo não é destruir o impulso, mas integrá-lo. Entender que ele é apenas a voz de uma parte sua que precisa ser acolhida. Não é um inimigo, é um mensageiro ferido. Quando você o ouve, ele começa a perder força. E quando o impulso perde a força, surge um espaço de energia livre dentro de você. Energia que pode ser transformada em algo completamente novo. É aí que entramos no terreno mais poderoso de todos, a alquimia do desejo. Alquimia do desejo, transformando veneno em energia. Jung via a vida como os alquimistas antigos viam os metais. Não se trata de jogar fora o que é bruto ou pesado, mas de transformá-lo em ouro. O vício é como o chumbo da sua vida, escuro, denso, incômodo, mas ele carrega dentro de si uma energia bruta que, se usada corretamente, pode se tornar sua maior força. A maioria desperdiça essa energia tentando apagar o impulso, luta contra ele, foge dele, se culpa por senti-lo. Mas e se, em vez de lutar, você aprendesse a usar essa energia como combustível? O impulso é movimento, e movimento pode ser redirecionado. O segredo está em criar novos rituais. Se o hábito antigo aparecia sempre diante do estresse, substitua por um momento consciente de respiração. Se surgia antes de dormir, troque pelo hábito de escrever uma verdade que você evita encarar. Se era fuga diante do desconforto, experimente permanecer nele por 60 segundos e veja que você sobrevive. Cada vez que você transforma um impulso em ação consciente, você reescreve o seu roteiro interno. Sai do papel de vítima do hábito para se tornar o autor da própria história. Pequenas mudanças feitas repetidamente criam um novo padrão. E quando esse padrão começa a se solidificar, algo ainda mais profundo acontece. A sua identidade começa a mudar. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo passo. O ponto em que você deixa de ser o viciado para se tornar alguém completamente novo. A nova identidade e o caminho da integração. A libertação do vício não é apenas parar um comportamento, é se tornar outra pessoa. É quando você deixa de se definir pelo hábito que te prendia e passa a se ver como alguém capaz de escolher. Aos poucos, a identidade de viciado, caso perdido, o incapaz de mudar, começa a desaparecer. Você se torna o observador, o alquimista, alguém que consegue sentir dor, desejo ou medo e ainda assim escolher um caminho diferente. Isso não acontece de um dia para o outro, mas em pequenos momentos, repetidos dia após dia, até se tornarem parte natural de quem você é. O verdadeiro progresso não se mede em grandes vitórias ou longas sequências limpas. Ele se mede na disposição de estar presente consigo mesmo, mesmo quando é desconfortável. É acordar e escolher, de novo, dar atenção à sua própria verdade. É não fugir. É não se abandonar. E,
Conforme esse novo padrão se fortalece, a recompensa inesperada aparece. Você deixa de se ver como alguém quebrado, passa a se enxergar como alguém corajoso o suficiente para enfrentar as partes que todos preferem ignorar. Alguém que não está mais correndo atrás apenas de alívio, mas de transformação real. Porque, como Jung dizia, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. E cada vez que você enfrenta um impulso com consciência, você escolhe se tornar alguém mais inteiro, mais livre e mais verdadeiro consigo mesmo. Conclusão. Se você chegou até aqui, já provou algo que a maioria nunca vai experimentar: a coragem de permanecer mesmo diante de verdades desconfortáveis. Isso significa que você não está apenas buscando alívio, está buscando transformação. O vício quer que você acredite que está condenado a repeti-lo para sempre. Esse é o maior engano. A verdade é que cada impulso é uma porta para algo mais profundo, uma conversa com a parte de você que ainda espera ser acolhida. Quanto mais você ouve, menos poder ele tem. Não se trata de perfeição. Não se trata de nunca mais sentir vontade. Trata-se de, cada vez que o impulso vier, perguntar: o que minha alma precisa agora? E então, dar a si mesmo um pedaço dessa resposta, de forma consciente, honesta, presente. Você não vai vencer o vício num único ato heróico. Vai vencê-lo em 1000 pequenos gestos de atenção e coragem. Cada vez que você escolhe estar presente, você solta mais um elo da corrente. E um dia, sem perceber, vai olhar para trás e ver que já está livre. Então, antes de sair deste vídeo, lembre-se: a liberdade que você procura está logo atrás do medo. Continue, porque o próximo impulso pode ser a sua próxima oportunidade de mudar para sempre. E se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se agora, porque aqui cada palavra é feita para ajudar você a nunca mais deixar o vício vencer.